Ônibus de férias começou hoje a redução da frota no DF e quem não estuda sentiu na pele a demora. Gravidez tardia, maternidade depois dos 30 anos aumentou em quase 40% nos últimos 10 anos. Bolsonaro, o presidente, chama Paulo Freire de energúmeno e diz que TV Escola deseduca. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Amanhã foi conturbada para quem depende do transporte público. Começou hoje a redução da quantidade de ônibus que circulam no DF durante o período de férias. E para piorar, o metrô apresentou falhas técnicas que provocaram lentidão e atrasos. A redução da frota afetou cerca de 200 linhas. A Salete, que mora em Taguatinga e trabalha na W3 Norte, não gostou nada da mudança. A gente fica aqui à mercê deles, sabendo que toda hora essa quantidade de gente, a Asa Norte é a pior plataforma que tem aqui de você sair, que é aqui do lado. A gente chega atrasada no trabalho, aí vai explicar pro chefe, ele não vai entender, né? Porque tá chegando atrasado. Sendo colocar toda hora e assim, todos os dias desse jeito. A Secretaria de Mobilidade alega que neste período do ano a quantidade de passageiros reduz em cerca de 30%. Por isso, as linhas mais usadas pelos estudantes terão uma redução de cerca de 25% de hoje até o dia 24 de janeiro. Notícia que não agradou quem continua usando o transporte coletivo normalmente. Superlotação, é um caos. Demora mais? Demora um pouquinho mais. Prova disso é que essa fila para quem vai para a W3 Norte não para de crescer. É tanta gente que muitos passageiros acabam ficando de fora. Um deles foi o Douglas. O motorista fechou a porta, atropelando todo mundo, apertando todo mundo ali, ó. São 3 filas aí, ó, para poder pegar o W3 Norte aí. Mas não cabe todo mundo de qualquer jeito, né? Infelizmente não cabe, infelizmente. O trabalhador continua. O estudante, beleza, tá tudo em casa, mas o trabalhador continua. Já os atrasos no metrô foram causados por um problema na sinalização que já foi corrigido. Os trens estão funcionando normalmente. Em nota, a Secretaria de Mobilidade disse que cerca de 200 linhas de ônibus vão ter os horários de circulação alterados entre os dias 16 de dezembro e 24 de janeiro, portanto já começando hoje. Ainda em nota, a Secretaria explica que a redução é 50% menor que nos anos anteriores. E para verificar as linhas que sofreram alteração, basta entrar no site cemob.df.gov.br. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Não tem como revogar essas mudanças, Cláudio? A gente espera que sim, né? Porque, muito embora a determinação da Secretaria de Mobilidade seja de uma redução, que é metade da redução que foi feita no ano passado, por exemplo, apesar disso, está tão ruim quanto no ano passado, né? As pessoas estão, como a gente viu aí, tendo grandes dificuldades de se movimentar, de exercer o direito de ir e vir nos ônibus. Essas empresas de ônibus, olha, elas têm um histórico que não as recomenda, né? Então é preciso olho, né? É preciso verificar se de fato elas estão cumprindo ou estão cumprindo a regra com a qual se comprometeu com a Secretaria de Mobilidade, né? Ninguém merece uma coisa como essa, ser transportado como gado com desrespeito, com tanto desrespeito. É preciso lembrar também que as empresas de ônibus não são, como elas se comportam, empresas de transporte escolar. É como se as férias simplesmente desaparecessem ou anulasse completamente a necessidade de ter ônibus nas ruas. A classe trabalhadora precisa ir para o trabalho, voltar para casa, fazer ir para o seu lazer, precisa ir ao médico, precisa ir, enfim, a exercer o seu direito de ir e vir. Essa redução chega a ser criminosa na prática, né? Porque os ônibus, claramente as empresas de ônibus não estão respeitando a regra daquela redução que foi determinada pela Secretaria de Mobilidade. Vou falar aqui numa declaração que dá o que falar. O presidente Jair Bolsonaro chamou de energúmeno o educador Paulo Freire e declarou que a programação da TV Escola deseduca. Bolsonaro fez as afirmações hoje na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, enquanto conversava e tirava foto com apoiadores. Voltamos a falar ao vivo
com a Renata Dourado, já está com a gente aqui. Muito boa tarde, Renata. Está dando o que falar, né? Repercutindo, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, né? Em geral, quando ele sai ali do Palácio da Alvorada para os compromissos dele, tem alguns apoiadores e ele para falar com esses apoiadores, tirar as fotos, e a imprensa também está lá, né? E foi exatamente um dos apoiadores que fez essa pergunta para ele, questionou qual a avaliação dele com relação ao fim desse contrato entre o Ministério da Educação e uma empresa responsável pela TV Escola. Então, ele disse que ele concorda com o fim desse contrato. Segundo o presidente, o governo teria que desembolsar algo em torno de 350 milhões de reais com a renovação desse contrato. E ele disse que ninguém vê a TV Escola, que a TV Escola, na verdade, deseduca, que tem uma programação voltada para a esquerda, voltada para a ideologia de gênero. Ele disse também que esses desempenhos ruins que o Brasil vem apresentando nessas avaliações internacionais se dá também por conta da programação da TV Escola. Vamos ouvir um pouco mais do que o presidente Bolsonaro falou essa manhã. Quem assiste a TV Escola? Ninguém assiste. Era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. E fraca, dinheiro público fala ideologia de gênero. Então tem que mudar, pô. Vai reflexo. Vai ter daqui a 5, 10 anos, 15, vai ter reflexo. Isso vai sair. Os caras estavam há 30 anos massificados. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. Pois é, de acordo com o nosso dicionário, energúmeno significa possuído pelo demônio ou uma pessoa que é ignorante. E a gente lembra que o educador Paulo Freire, ele tem um reconhecimento dele internacional, sobretudo pelo trabalho que ele desenvolveu de alfabetização de adultos. O presidente Bolsonaro também foi perguntado sobre possíveis mudanças no Ministério, né? A gente já falou sobre isso aqui, sobre essa possibilidade nos próximos meses dessa mudança. Ele disse que não pensa em mudança nenhuma e perguntado sobre o ministro da Educação, ele disse que apoia o ministro da Educação, que está fazendo um bom trabalho e que se a imprensa está criticando o ministro da Educação é porque ele está no caminho certo. Rodrigo. Valeu, Renata. Cláudio Humberto, esse recurso da TV Escola pode ser melhor investido? Eu acho que sim, né? Eu acho que o governo é quem gasta esse dinheiro e o pessoal, de fato, estava utilizando, é acusado de utilizar esse espaço da TV Escola para fazer proselitismo político e partidário, ideológico, etc. Isso acabou irritando quem paga a conta, né? Quem paga a conta é o governo, é o Ministério da Educação que resolveu acabar com a brincadeira, né? Preciso lembrar que o Paulo Freire foi um educador que teve o seu valor, né? Um homem de muito valor mesmo. Mas ele também teve ligações, o presidente tem razão, ideológicas, né? Ele desenvolveu um método de alfabetização que foi denominado de pedagogia do oprimido, que era, como sugere a denominação desse método, era uma coisa mesmo voltada para um olhar ideológico da alfabetização de adultos, né? É claro que isso também teve o seu mérito, ajudava a alfabetizar mais rapidamente as pessoas e melhor, né? Você não pode pedir, na época que isso foi concebido, nos anos 1960, ensinar um adulto do sertão do nordestino analfabeto a ler ou a escrever uma frase, Ivo viu a uva. Ele nunca viu uva na vida, né? Aquele homem não conhecia uva. O que é que o método do Paulo Freire fez? Colocou nesses exercícios de alfabetização coisas que tinham a ver com a realidade vivida pelo alfabetizando. Isso foi o grande mérito do método dele, que tem, de fato, um valor inestimável, mas também é verdade que tinha também forte conotação ideológica. Olha, a semana deveria começar com a volta dos radares móveis nas estradas, pelo menos foi o que mandou a Justiça, mas hoje estivemos na BR-040, uma das mais movimentadas do DF, e não encontramos fiscalização. Os pardais móveis estavam suspensos desde agosto. Na BR-040, na altura de Santa Maria, nenhuma mudança quanto à fiscalização de carros feita pela Polícia Federal por meio de radares. No entanto, essa situação não deve demorar muito tempo para ser modificada. Uma decisão da Justiça Federal do DF derrubou uma portaria do governo federal que suspendia o uso de radares móveis nas rodovias. A fiscalização estava suspensa desde agosto. Na época, o presidente Jair Bolsonaro alegou que a medida era para evitar armadilhas para os motoristas, como a chamada indústria das multas.
O retorno do equipamento pode frear a violência no trânsito nas estradas federais. Entre os dias 16 de agosto e 31 de outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de acidentes aumentou, cresceu 7,2% e o de mortes 1,19%. E desde sexta-feira nós entramos em contato com a assessoria da Polícia Rodoviária Federal, mas até agora nada de resposta. E agora a Renata Dourado volta com um recado importante para você. Pessoal, as chuvas chegaram, não é mesmo? E no trânsito, todo mundo já sabe que é preciso atenção redobrada. Mas não adianta também só dirigir com segurança e não cuidar da parte mecânica do carro. É justamente nesse período que acabam acontecendo alguns acidentes, que podem ser evitados seguindo algumas dicas básicas, como estas, que o Detran preparou para você neste comercial super legal. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran, Governo do Distrito Federal. E a seguir começa a última semana do Congresso antes das férias. Amanhã deve ser votado o orçamento, que traz aquele polêmico e gordo fundo eleitoral de quase 4 bilhões de reais. E o Band Cidade volta já. Adiar a maternidade tem se tornado cada vez mais comum entre as mulheres. Segundo o levantamento recente do IBGE, em 10 anos, o número de mulheres que tiveram filho com menos de 30 anos de idade caiu. Graças ao avanço da medicina, é possível que a gravidez aconteça no momento escolhido pelo casal. Mas especialistas alertam que adiar a maternidade pode trazer complicações que devem ser acompanhadas de perto. A Karine acabou de receber as fotografias de Natal do Theo, de 2 aninhos. A mãe coruja não para de babar as fotos do pequeno. A empresária foi mãe aos 38 anos. Ela optou por priorizar a carreira, os estudos e planejou muito, até decidir pela maternidade. Trabalhei bastante e aí chegou uma hora da vida que eu falei, tá faltando alguma coisa. E aí foi nesse momento que eu e meu marido, nós planejamos e aí veio o Theo. Hoje, aos 40 anos, admite que ficou com receio se iria conseguir engravidar, mas se considera no melhor momento para assumir a responsabilidade de mãe. Eu brinco que de cabeça eu tô ótima para ser mãe, agora de físico, aí isso pesa, porque você não tem mais a mesma energia que você tinha aos 20 e poucos anos para correr atrás da criança, né? E paciência também, então cada dia é um aprendizado mesmo. Você tem que trabalhar e exercitar essa questão. E optar pela maternidade mais tarde tem sido uma tendência. De acordo com dados do IBGE, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 36% no número de crianças nascidas, de mães com idades entre 30 e 44 anos. Somente neste ano, no DF, foram mais de 10 mil partos com mulheres nessa faixa etária. Mas essa obstetra traz um alerta. Esperar demais para engravidar pode trazer alguns riscos. Então, além das dificuldades de engravidar espontaneamente, tem um alto risco gestacional disso. Então, implica uma mulher de 40 anos que tem maior tendência, né, a complicações como cardiovasculares, depressão. E isso implica um risco para o bebê também em formação. Ela admite que essa tem sido uma realidade também dentro do consultório dela. As mulheres, o casal em si, está começando a escolher uma idade mais madura para engravidar, por conta de liberdade e independência profissional, uma programação melhor da primeira gestação. Então, isso está sendo adiado para uma idade mais madura. O pacote anticrime vira lei de uma vez por todas ainda este ano. Só falta a sanção do presidente Bolsonaro, que deve se manifestar ainda esta semana. O presidente já sinalizou que vai vetar alguns trechos do projeto. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. O que deve ficar de fora desse projeto, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, tem um trecho que triplica a pena para os crimes contra a honra praticados na internet. Crimes de calúnia, difamação, injúria. Então, ele já disse que ele deve vetar esse trecho. Segundo ele, o entendimento do presidente Bolsonaro é que a internet é um território livre e que se você aumentar essas penas, você estaria tirando a liberdade dessas pessoas. E claro que os parlamentares, eles incluíram esse trecho na tentativa de diminuir essa avalanche de fake news que a gente vê por aí, né? Então, deve ser um dos trechos vetados pelo presidente
Bolsonaro. Ele também deve deixar de fora aquela figura do juiz de garantias, que é uma espécie de um segundo juiz nesse julgamento. Não é o juiz que vai julgar, mas é um outro juiz que vai supervisionar, portanto, todo esse processo, na tentativa de evitar excessos, né? Os parlamentares, portanto, incluíram também esse juiz de garantias e ele também deve vetar. Um outro ponto que deve ser vetado pelo presidente Bolsonaro diz respeito a alterações nas regras para aplicação de prisão preventiva. No entanto, a gente lembra que a palavra final não é do presidente Bolsonaro. Ele deve vetar certamente alguns trechos, só que esses vetos, eles voltam para a análise dos parlamentares, que, se entenderem por bem, podem derrubar esses vetos. Mas essa derrubada e essa análise desses vetos não deve acontecer esse ano, até porque essa semana é a última semana do Congresso Nacional. Então, a partir de sexta-feira, eles já entram no recesso parlamentar. Rodrigo. Ontem em fevereiro, né, Renata? Valeu, continua acompanhando. Cláudio Humberto, o que mudaria com o juiz de garantias? Então, olha, os vetos que o presidente anuncia ou sinaliza que fará são bons vetos, né? Um deles é essa questão do juiz de garantia, porque eles dão essa interpretação, olha, isso aí é para que o juiz do processo não cometam excessos, etc. e tal. Tudo conversa mole, né? Foi uma manobra que foi ali urdida dentro do Congresso Nacional para afastar da Lava Jato, por exemplo, o juiz Marcelo Bretas. O juiz Marcelo Bretas, aquele juiz federal do Rio de Janeiro, que é tão duro quanto era o juiz, né, e o atual ministro Sérgio Moro, com a aprovação desse juiz de garantia, ele ficaria proibido de dar sentença dos casos que ele já está tocando, né? Esses casos todos que ele determina o cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, ele interroga os presos, interroga as testemunhas, etc. e tal. Esse juiz ficaria impedido de dar a sentença. O juiz que conhece o processo a fundo ficaria impedido de prolatar a sentença. Também ficaria proibido de votar pela absolvição ou condenação dos réus da Lava Jato o ministro Edson Fachin, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E qual era a jogada deles? Qual é a jogada desse jabuti que a Câmara dos Deputados colocou no pacote anticrime? Era estabelecer o empate na segunda turma. A gente sabe que há 2 ministros na segunda turma que, em geral, votam favoravelmente a réus da Lava Jato e há outros 2 que votam frequentemente em favor da condenação desses réus. Haveria, portanto, na maioria dos casos, haveria empate. E quando há empate, em dúvida, favorece o réu e o réu acaba sendo absolvido. Era essa a jogada que se pretendia com esse juiz de garantia. É bom que o presidente vete e é bom, melhor ainda, que o Congresso mantenha o veto. E a Renata falava um pouco da véspera do recesso. Antes, o Congresso Nacional vota a proposta de orçamento da União para 2020. Um dos temas mais polêmicos é o tamanho do fundo eleitoral. Pelo relatório aprovado na comissão, o valor pode chegar a quase 4 bilhões de reais. Jair Bolsonaro aproveitou o sábado para estreitar as relações com o presidente do Supremo. Esteve na confraternização de fim de ano organizada pelo gabinete de Dias Toffoli. De lá foi ao Hospital das Forças Armadas visitar um funcionário do Planalto que se recupera de um acidente. Mas antes de sair de casa, abordou o assunto que vai movimentar Brasília, a aprovação do primeiro orçamento feito pelo atual governo e também o primeiro impositivo, ou seja, o Planalto é obrigado a cumprir o que o Congresso determinar. A grande dúvida é quanto vai ficar reservado para o fundo eleitoral. O Congresso bate o pé pelos 3 bilhões e 800 milhões de reais já aprovados na comissão que trata do assunto. É um tema delicado, ainda mais no momento em que a fatia do orçamento reservada para investimentos tem caído. O presidente Jair Bolsonaro não disse se pretende vetar o valor maior para a campanha dos políticos. O fundo eleitoral, quando chegar na minha mesa, eu decido. Não negociei nada, não procede informações que alguns órgãos de imprensa deram, que eu teria negociado 2,5 bi, não 3,800, não procede. Não conversei nada sobre isso aí. Na atual situação fiscal, qualquer centavo faz diferença. Como o Brasil ainda está se recuperando da crise e cerca de 90% dos gastos públicos obrigatoriamente vão para o pagamento de servidores, aposentados, saúde e educação, sobram apenas 19 bilhões de reais para outras despesas no ano que vem. É o menor valor em investimentos desde o início da série histórica de análise das contas da União, em 2007. A redução na comparação com 2018 é de 15%.
e em valores corrigidos pelo IPCA, menos da metade dos 43 bilhões investidos há 12 anos e 1/5 dos 103 bilhões de 2014. Este especialista em contas públicas afirma que a reforma da Previdência já aprovada e a promessa de análise da tributária e da administrativa vão dar fôlego para o Caixa Federal, mas no longo prazo. Até lá, o caminho é insistir nas privatizações e concessões, além de um aperto de cintos em tudo que puder ser economizado na estrutura do governo. Vai ser uma guerra diária a execução de um orçamento tão apertado, numa situação em que o governo não tem grande apoio do Congresso. E agora Renato Dourado está voltando para mais um recado para você. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. E a seguir, o Natal está chegando e a gente preparou uma reportagem especial sobre opções de ceia para quem tem restrições. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Sem ar-condicionado, as cirurgias eletivas do Hospital Regional da Asa Norte estão temporariamente suspensas. Por conta da falta de manutenção dos aparelhos, são feitas apenas as cirurgias de urgência. Os casos de menor risco são remarcados. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que estuda todas as possibilidades para a troca dos aparelhos o mais rápido possível, mas não deu prazo. Olha, Natal é sinônimo de mesa farta, mas é aquelas pessoas que têm restrição alimentar, como glúten e também lactose. A gente mostra agora que existem sim opções e tão gostosas quanto a tradicional ceia. Quando o Natal chega, logo se pensa em quê? Presente, confraternização e, claro, a ceia. Mas a comilança, tão esperada por muitos, vira motivo de tensão para outros. Nesse caso, para pessoas que, por exemplo, têm intolerância à lactose e glúten, entre outras coisas. A pequena Valentina tem alergia à proteína do leite e não pode ter contato com alguns alimentos, o que deixa os pais atentos para problemas graves. Ela pode comer comidas normais que não tenham leite, né? Então, arroz, feijão, a ceia do Natal, ela come normal. Com relação aos doces, que a gente dá uma parada, né? Que ela não pode. A gente dá fruta para ela, que é o doce que ela come, né? E quando ela quer besteira mesmo, a gente compra pirulito, essas coisas, fora do padrão que não tem leite, né? Esse tipo de problema tem se tornado comum nos últimos tempos. Por isso, é importante ter alguns cuidados. É bem importante que esses indivíduos sempre leiam bastante os rótulos, porque alguns alimentos podem não parecer que contêm glúten, no caso. Então, condimentos como mostarda, ketchup, até mesmo outros biscoitos, coisas desse tipo, que são um pouco típicas do Natal e que pode conter. Então, na rotulagem é pautado e é escrito que tem o glúten quando tem essa presença. Já no caso da alergia à proteína do leite, é bem importante que não somente leite, como também creme de leite, outros laticínios, até mesmo a manteiga, seja tomado receio para que esse indivíduo não consuma. Mas o nutricionista traz boas notícias. Existem formas de fazer a substituição de alguns alimentos, que podem deixar tudo muito saboroso. Pode ser feito algumas substituições, por exemplo, extratos vegetais, como os chamados leites vegetais, como leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha. No caso, algumas opções mais em conta, como leite de aveia ou de arroz. E no caso do glúten, o que é grande importante evitar são cereais como o trigo, como o centeio, a cevada e também alguns cereais que eles são processados no mesmo maquinário que eles. Então, por exemplo,
exemplo, a aveia. A Inayá é chefe de cozinha e abriu um espaço especializado em produtos para pessoas com intolerância a glúten e alergia à proteína do leite. Ela destaca que o setor não para de crescer no DF. A procura aumentou bastante, porque tem uma demanda muito grande, um público bem extenso, né, com alergia, com restrição alimentar, e também as pessoas que às vezes procuram esse tipo de alimentação por opção. Ela fez essas duas delícias para mostrar uma boa opção de sobremesa para quem tem restrições. Eu preparei um bolo Red Velvet, que ele está com recheio de chocolate e morango, e um brownie de chocolate com ganache e com frutas vermelhas. Glúten sem leite, sem açúcar branco, sem contaminação cruzada. Totalmente apto para pessoas com restrição e alergia severa ao leite e ao glúten. A pequena Valentina já sabe muito bem o que pode e não pode comer. Alergia a leite, mãe. Você tem alergia a leite? Sim. Isso, Maria! E para evitar que o Natal fique amargo, ela tem na ponta da língua tudo o que deseja saborear. Pirulito. Só o pirulito? Não, balinha e arroz e feijão. Tá bom, né? E olha, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar sugestões como essa que você viu agora e mostrar também os problemas aí na sua região. O WhatsApp do Band Cidade vai aparecer para você aqui, já está aparecendo 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando aqui, vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!